Olá, muito boa tarde. Vocês me escutam bem? Sim. Boa tarde, pessoal, professores que estão aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde também Boa para tarde. todas as convidadas, todas as mães que estão por aí. Quem se sentir à vontade, pode abrir a câmera. Nós gostamos de ver o rosto de vocês. Mas a gente sabe que esse horário vocês podem estar um pouco ocupadas, então fiquem tranquilos. Eu sou a professora Renata. Sou professora de ciências aqui na academia e hoje eu vou estar aqui conduzindo o nosso evento. Esse evento anual de apresentação do curso de ciências já aconteceu antes e o nosso interesse é que ele aconteça realmente anualmente e tem sido muito frutuoso. Hoje nós temos algumas coisas para compartilhar com vocês. Então, deixa eu abrir aqui na minha tela. Todo mundo está acompanhando aí? Dá para ver? Bom, hoje o nosso roteiro inclui uma apresentação da visão geral do curso, né? Como que funciona as nossas aulas, a nossa metodologia e também a organização. E a professora Mariana Maxnuk, que vai falar pra gente. Também nossa coordenadora do curso de ciências, a professora Mariana. O conteúdo das aulas vai ter o objetivo de apresentar de forma breve, claro, não dá pra gente se estender muito no conteúdo, mas será apresentado por mim e pelo professor Kevin. O professor Vitor Hugo vai falar um pouquinho para a gente sobre o Diário da Natureza, que tem sido muito importante, um aliado gigantesco no nosso curso. Também vamos aprender um pouco mais sobre os nossos exames, sobre a Feira de Ciências com a professora Isabela. Teremos um momento para dúvidas ao final, mas caso vocês tenham dúvidas durante o evento, vocês podem mandar no chat e ao final a gente vai lendo e respondendo, tá bom? Muito bem. Esse evento está sendo gravado, então todos poderemos assistir depois. Vou chamar agora a professora Mariana. Vou botar você aqui, Mari. Olá, boa tarde. Todos vocês me escutam bem? Escutando. Bem, meu nome é Mariana, eu faço parte da coordenação do curso de Ciências e começar falando sobre o curso de Ciências significa imaginar um cenário no qual nós possivelmente estudamos ciências ou estamos mais acostumados. Então, vamos tentar fazer esse exercício. Todos vocês pensassem no estudo de ciências, lá da época da escola. Muito possivelmente, o estudo era feito através de livros didáticos, com explicações sobre espécies, animais específicos, classificações muitas vezes frias, apenas a termologia específica, termos que memorizávamos. E, claro, quanto maior o nível, né, quanto mais avançado o estudo de ciências ia ficando, mais distante ficava da prática. Este é um cenário muitas vezes comum no estudo formal de ciências, porém, nós aqui da academia utilizamos uma metodologia baseada nas aplicações da educadora Charlotte Mason, procuramos trazer para as nossas aulas a experiência. Então, o estudo de ciências começa assim, né? Como qualquer estudo em que há a real experimentação daquela disciplina, temos um efetivo aprendizado. O aluno aprende com livros vivos, vivencia aquele conteúdo na prática. Ele tem a oportunidade de ter contato com uma literatura viva, bem selecionada, todos os textos passam por uma rigorosa seleção, né? Então, utilizamos algumas das metodologias nas quais a gente eventualmente fala, trazemos congressos também, né? Congressos virtuais, que é a metodologia da narração, por exemplo. Então, narrar aqui é a melhor maneira de aprender, a ponto do aluno ouvir e conseguir recontar com suas próprias palavras aquilo que aprendeu. Os livros são vivos, trazem vivências, histórias articuladas, simbologias interessantes. Vamos ter a oportunidade de ver um trechinho do livro atual que a Escola Prima está utilizando.
Vamos falar um pouquinho também sobre a metodologia, práticas que utilizamos em nossa sala de aula ao longo dessa reunião. Então, falando de uma forma geral, a estrutura do nosso curso e a divisão, né, que pode esclarecer para muitas famílias um sistema seriado aqui da Academia DD como um todo. Pensamos em 4 grandes etapas de estudo, divididas por escolas, esse nome aí vem do latim, e essa divisão eventualmente pode seguir uma faixa etária, dependendo ali do grau de desenvolvimento do aluno, pode haver um avanço ou não, independentemente da idade. Sendo assim, então, o primeiro nível é chamado de escola prima, que se inicia quando a criança tem 6 anos e é dividida em 3 anos, né? Então, temos o primeiro, segundo e terceiro ano na escola prima. A escola prima, sendo o primeiro degrau, é uma etapa essencial para o desenvolvimento dessa metodologia da narração. O aluno aprende a ouvir, aprende a prestar atenção, porque no método da narração não tem repetição, justamente para criar o hábito da atenção. E essa criança também vai aprender a narrar, ainda sem efetuar juízo de valor sobre a leitura, mas vai aprender técnicas para recontar a história com suas próprias palavras, utilizando começo, meio e fim, e aprendendo os conceitos que a gente gostaria de trazer, específicos para o curso de ciências. A leitura pode ser feita ali em capítulos, o trecho do livro, e a narração acompanha o nível do aluno, tá? Os outros colegas, né, escutam e assim aprendem, guardam essas informações, e os livros são riquíssimos, né? Contam com muita beleza, detalhes sobre fenômenos da natureza, sempre utilizando essa linguagem narrativa que traz um real sentido para o aluno. A próxima escola seria, então, a escola secunda, que traz ali, a partir dos 9 anos, o quarto, quinto e sexto ano. Continuamos com a metodologia da narração, aumentamos o grau de dificuldade, os desafios, exigimos um pouco mais das narrações, seguindo para o terceiro nível, que seria a escola tércia, o sétimo, oitavo e nono ano. O aluno entra mais ou menos com 12 anos, de 12 a 14 anos. Aproveitamos nessa etapa também para trazer temas articulados com outras disciplinas, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada escola. Por último, a escola quarta, que é o quarto e último nível, para o aluno, equivalente, então, a todas as etapas do ensino médio. O estudo de ciências é dividido em física, química e biologia. A gente vai explicar melhor essa divisão também ao longo da reunião. Uma estrutura que utilizamos no nosso curso de ciências é a estrutura de ciclos, que é utilizada para poder abranger ali, o máximo possível de conteúdos dentro das escolas, tá? Então, inclusive, essa é uma dúvida muito comum para pessoas que estão entrando, né, que têm interesse no nosso curso de ciências. Os conteúdos, eles não são cíclicos, eles são independentes. O aluno pode entrar a qualquer momento, aceitamos as matrículas a qualquer momento. Ele não repete o conteúdo porque cada escola vê um ciclo diferente. Então, se o aluno entra no primeiro ano da escola prima, ele vai ver o ciclo A. Quando passar para o segundo ano da escola prima ainda, verá o ciclo B, bem como toda a escola prima. Passando para o terceiro ano, verá então o ciclo C, né? Então, passando por todos os ciclos dentro de uma escola, sendo que não há uma necessidade de conteúdo prévio, certo? Vamos também falar um pouquinho mais sobre esses ciclos e sobre a especificidade de cada escola e cada etapa da nossa metodologia também, certo? Bom, Renata, podemos seguir? Tudo bem, Mari, obrigada. Obrigada. Agora deixa eu me colocar aqui, bem grandinha para vocês.
Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o nosso planejamento, né? O que que os alunos veem em cada escola. É claro que não dá para entrar a fundo, porque como a Mari estava explicando, o conteúdo é vasto, então a gente vai apenas dar uma visão geral para vocês do que eles costumam ver em cada escola. Eu gosto de dar exemplos práticos, né? Exemplos do que está acontecendo agora. Então, na escola prima, por exemplo, os alunos costumam se deparar com temas muito relacionáveis, muito, eu diria, bem visuais para as crianças, né? Então, a gente trabalha com coisas que eles estão bem familiarizados, digamos assim, coisas do dia a dia. Então, agora na escola prima, por exemplo, eles estão estudando os animais que eles encontram pelo caminho, né, nas histórias do livro. Estamos estudando também fenômenos naturais, mas esses fenômenos naturais eles são apresentados ali pelo Senhor Vento, pela Dona Chuvarada, enfim, o Senhor Raio de Sol. E eles se deparam com coisas que eles veem no dia a dia, o sol, a chuva, mas analisando de uma forma que eles talvez não tivessem pensado antes, né? E esses foram os conteúdos do ano até agora, o livro que fala sobre os animais e as plantas e os fenômenos naturais. Quando a gente vai para a escola secunda, a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa. Eles ainda têm esse quê de conteúdo que eles conhecem, mas também começa a chegar alguma coisa um pouco mais abstrata, talvez. Então, por exemplo, eles começaram a ver. Eles estavam estudando os pinguins, que é um conteúdo bastante assim amigável para as crianças. E também começou a aparecer para eles um pouco de eletricidade, de tipos de nuvens, vulcões, que são coisas que talvez eles não confrontem no dia a dia, né? A percepção de como funcionam os raios e a eletricidade dos raios. A escola tércia atualmente está estudando o olho humano, a visão, e também viu pinguins e também está estudando fenômenos naturais. E aí é uma observação interessante de se fazer que tanto a escola prima quanto a escola tércia estão estudando alguns fenômenos naturais, por exemplo, as marés. Mas é claro que os livros são diferentes, a forma como eles são abordados é diferente e também a cobrança é diferente. Então, isso é uma coisa que a gente gosta de enfatizar. A Mari estava falando das narrações, né? A gente não vai cobrar uma narração de uma criança de 7 anos que seja da mesma forma que uma narração de um aluno de 13. Então, isso também vai escalonando. Da mesma forma que o conteúdo vai se tornando mais complexo, a forma como a gente exige dos alunos também vai se tornando mais complexa. Na escola quarta, a gente tem funciona um pouquinho diferente, porque a divisão, como a Mari falou, é química, biologia e física. E também não funciona exatamente em ciclos, né? O aluno, ele não, ele precisa ter visto, por exemplo, o conteúdo do primeiro ano para fazer o segundo ano, diferente das outras escolas. E também na escola quarta, quando a gente divide, até o momento, a gente tem ciclos no sentido de aulas, né? Biologia, por exemplo, no ciclo em que nós estamos agora, ela acontece só uma vez na semana. No ano passado eram 2 vezes, porque a gente estava no ciclo C. E aí, química era uma vez só, e agora a química está 2 vezes. Então, o número de aulas na semana muda de acordo com a, o ciclo que eles estão. Em química, eles estão estudando um pouquinho sobre estequiometria atualmente, e estão aprendendo sobre reações químicas. Já vimos os modelos atômicos e mais algumas outras coisas sobre matéria e misturas. O conteúdo do primeiro ano é diferente do conteúdo do segundo ano. Em biologia, eles estão estudando o corpo humano, tanto no primeiro quanto no segundo ano. Mas também teve um pouco de filosofia e políticas ambientais. Então, a gente estava estudando um livro bem interessante chamado Filosofia Verde, em que os alunos eram convidados a pensar criticamente o problema ambiental do planeta, né? Então, como é uma escola quarta, o nosso nível ali é um pouco mais profundo de reflexão e de exercícios, né, assim, de narrações. Muito bem. Acho que deu para eu dar uma pincelada aí no
o material deles. Se tiverem dúvidas, mandem no chat. Mas agora eu vou chamar o professor Kevin, para ele contar um pouquinho para a gente também sobre física na Escola Quarta, porque ele é o nosso planejador. Olá, gente, boa tarde. Vocês me escutam bem também? Sim. Certo. Então, pois é, física, aquela matéria que todo mundo, a matéria preferida de ciências de todo mundo, né? Certamente dos meus alunos eu sei que é. Uma delas, né? Brincadeira. Bom, na Escola Quarta, né, nós temos também o nosso curso de Física e a nossa proposta é justamente de tratar no currículo de Física aquilo que são as principais áreas, né, os principais tópicos da Física. Então, a gente dividiria, né, em mecânica, que é o estudo do movimento, de tudo relacionado ao movimento, a termologia, que é o estudo de tudo relacionado à temperatura, eletromagnetismo, que é o estudo de tudo relacionado à eletricidade e como ela funciona, e ópticas e ondas, né? Que é toda aquela parte relacionada a como a luz se comporta e como as outras ondas funcionam, né? De um modo geral, quando você para perceber o que é a física, ela é o estudo basicamente das leis mais fundamentais do universo, né? As leis mais fundamentais da criação, digamos. E aí, talvez a pergunta que surja é, pelo que eu estou dizendo aqui para vocês, qual é a diferença do nosso curso de física da academia para o curso de física que a gente encontra tradicionalmente, se à primeira vista parece que os conteúdos são idênticos, né? Bom, a diferença é a maneira que a gente busca apresentar esses conteúdos, né? Porque a física geralmente não costuma, no ensino que a gente encontra por aí, conduzir muito o aluno a se envolver com o conteúdo. O que é uma pena, né? Uma verdadeira pena. Porque a física é uma dessas poucas coisas que ela está de fato presente em literalmente qualquer coisa que você faça. Então, o que a gente busca fazer é que o aluno se dê conta de que a criação, a realidade, ela na verdade é mais profunda do que a gente enxerga a uma primeira vista. Bom, como que a gente faz isso, né? Em primeiro lugar, por um espírito de descoberta. Então, esse mesmo espírito de descoberta que a gente tenta trazer lá desde a escola prima, com os experimentos, né, com observar, com pegar nas coisas, a gente tenta trazer também para os adolescentes, só que agora também com um certo cuidado científico, não mais apenas com aquela observação ingênua, mas a gente tenta incentivar aquela ideia de observar um fenômeno, tentar entender, né, com a nossa cabeça o que está acontecendo, testar de novo, construir hipótese, dá errado, você testa outra vez. E, bom, essa é a ideia de como o nosso curso de física funciona. Aí você talvez se pergunte, tá, na prática, como que se faz uma coisa dessa virtualmente, né? Como que nós conseguimos fazer isso na prática? Bom, o que a gente faz é, nós utilizamos textos vivos, né? Que os textos de física que a gente usa são autorais, são aqui da academia mesmo, e que eles acompanham basicamente o desenvolvimento histórico das teorias científicas. Você pensa, nossa, parece uma coisa muito complexa, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui para você entender o que eu quero dizer melhor. A gente, no segundo ano, por exemplo, a gente está estudando temperatura e a gente começou o ano estudando o que é a temperatura. Mas então, como que a gente começou? Qual foi a nossa primeira aula, né? Nossa primeira aula foi percebendo, né? Tateando coisas quentes, coisas frias e percebendo que quente e frio depende da nossa percepção e que a nossa percepção é ruim. Que a gente percebe, no experimento a gente percebe isso. Então a gente começa a ler o texto de como lá Galileu percebeu isso, de que os nossos sentidos eram muito ruins para isso e construiu o primeiro termômetro. Então a gente vai e observa como foi o primeiro termômetro, como que ele se comportava, e como veio a pessoa depois e melhorou, e como que isso foi levando a gente a entender cada vez melhor o que era a temperatura, afinal de contas. Então a gente vai seguindo essa progressão histórica, e a cada passo isso nos leva a compreender de cada vez mais de uma forma mais profunda, né? A gente começa com uma coisa muito simples, e a gente vai chegando finalmente naquilo que a gente tem hoje em dia, né? Que é uma compreensão profunda. Talvez aí você se pergunte, tá, mas e as contas? E a matemática, né? Você não falou ainda das contas, que é a parte que assusta todo mundo, né? Onde que fica isso? Bom, quando a gente entende de fato o fenômeno, representar ele de uma forma numérica, de uma forma escrita, é uma coisa que fica praticamente natural. Então, quando você entende, por exemplo, que para você verdadeiramente medir uma temperatura,
você precisa criar uma referência, que é a escala do termômetro, você já começa a perceber que para você comparar uma coisa com a outra, você precisa de número. E aí, então, a gente faz aquela ligação com a matemática. Qual é a ferramenta que nós temos que nos permite fazer essa comparação que aqui a gente quer fazer? Então, aí nós chegamos naturalmente juntos durante as aulas, nós desenvolvemos essas fórmulas, né? Desenvolvemos as relações matemáticas. Então, os nossos alunos, de modo geral, eles compreendem que a fórmula, que a matemática, é só uma expressão da teoria. Então, isso é o que a gente tem feito na termologia. No segundo ano, atualmente, a gente está estudando o calor, as trocas de calor e como que elas provocam mudanças de temperatura e outras coisas afins. E no primeiro ano, a gente está estudando os movimentos com aceleração. E aí a gente partiu também de um estudo aí de como a gente define o que é a posição, o que é o tempo, o que é a velocidade. Então a gente teve todo um cuidado para que esse conteúdo que geralmente é apresentado aí para o trauma dos nossos adolescentes, apresentado num quadro, esta é a fórmula, estudem para a semana que vem, é algo que a gente já tem estudado de forma profunda ao longo de alguns meses. Mas assim a gente consegue verdadeiramente chegar numa compreensão que é praticamente ímpar da física. Espero ter conseguido dar uma ideia aí para vocês de como que tem funcionado as nossas aulas de física. De novo, alguma dúvida vocês podem deixar no chat, que a gente responde depois. Vou passar de volta, então, para a professora Renata. Muito obrigada, Kevin. Deu para ilustrar muito bem. Você falando, estava me lembrando também das aulas de química do ensino médio, que acontecem algumas coisas bem engraçadas, que eu fico me lembrando de quando eu estava no ensino médio. E aí é tão interessante ver a diferença, né, que estava falando de qual é a diferença do nosso curso de física. Eu acho que, no geral, qual é a diferença do nosso curso de ciências? É como que a gente percebe o que é, de fato, estudar ciências, como a gente percebe qual é a influência disso nas nossas vidas, nas vidas das crianças, né? E é todo um conjunto. Então, até quando a gente vai estudar reações químicas, eu lembro disso lá do ensino médio, que eles colocavam as coisas assim, meio soltas, e a gente tinha só que aceitar qual era o método para resolver a questão que estava ali, sabe? E de onde que vinha aquilo? Para que que eu estava vendo aquilo? Ninguém sabia. E aí você me lembrou de uma aula que a gente estava estudando sobre reações químicas. E eu mostrei para eles a reação química do ozônio na atmosfera e da decomposição e síntese do ozônio. E aí eles analisaram primeiro a equação, eu não falei nada, só botei lá para eles olharem. Depois que eu fui mostrar para eles o que que era aquilo, né? De onde que era, enfim. E eles foram me dizendo as percepções deles. E a gente foi discutindo, no fim das contas, a importância do ozônio na atmosfera. E eu não precisei falar muita coisa, sabe? Então, isso acontece muito. E toda a nossa aula, eu acho isso muito interessante que ela é toda abraçada, assim. Os alunos, eles têm um livro que é vivo, ou às vezes uma ideia viva, né? No caso de física e química, a gente tem muito isso, a gente apresenta para eles uma ideia. Então, uma coisa ali de matemática também é assim, né? E eles precisam construir em cima daquilo. A gente tem, por exemplo, Mari, você está com um trecho aí do livro? A gente tem, por exemplo, os livros vivos, como a Mari está falando, ela vai mostrar um exemplo para vocês. E depois eu vou mostrar para vocês como que isso se soma com o Diário da Natureza, que o Vitor Hugo vai mostrar para gente, né? E como que é um conjunto que faz a criança se apaixonar por ciências. E a gente também, que a gente se apaixona todas as vezes. É Pode verdade. mostrar para gente, Mari. Bom, trazendo um pouco a ideia sobre livros vivos, trazendo um exemplo para vocês de um trecho atual do livro utilizado com a Escola Prima. Vou compartilhar aqui com vocês. Um dia, Paul viu várias formigas carregando pedaços de uma minhoca morta. Cada formiga carregava um pouquinho em suas mandíbulas para o monte e entrava em um buraco. Às vezes, as formigas carregam uma pequena massa branca em suas bocas para fora do monte.
O pai de Peg, o guarda-caça, dá esses caroços brancos para seus pássaros comerem. Ele os chama de ovos de formiga. Contudo, Paul diz que não são ovos. São formigas bebês encerradas em bolsas de seda e são chamados de casulo. Então, a atividade, né, da literatura viva, ela traz uma história, ela parte de uma história articulada, viva, com interações reais, né? Então, crianças que interagem diretamente com a natureza. E nesse processo aqui, a gente consegue aprender várias coisas sobre as formigas, né? Que elas carregam pedaços de outros animais mortos, usam as mandíbulas para carregar, os bebês ficam guardadinhos em bolsas e trazendo também o conceito, né? Então, antes, o que seria só o conceito vivo, o conceito com a explicação, sem a história viva, agora vem com toda a articulação que um livro vivo propõe, com essa literatura bem selecionada, né, que trazemos, e o conceito ele fica melhor acomodado para esse aluno. E uma sugestão também seria essa ilustração. Então, agora que a criança sabe o que são os casulos, por exemplo, ela poderia ilustrar no seu diário da natureza, que agora o professor Vitor vai falar um pouquinho. Muito bem, obrigada, Mari. Vitor Hugo, deixa eu te achar. Te achei, peraí. Tudo pronto, Vitor, só contar pra gente. Bem, boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Victor Hugo, professor de ciências também aqui da academia. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o Diário da Natureza. Para começar dizendo o que é esse Diário da Natureza, né? Então, entendendo, o Diário da Natureza é uma oportunidade incrível de cada criança, cada aluno, poder viver essa realidade de um contato com a natureza de maneira diferente. Então, a gente precisa de um caderno, e é normalmente um caderno sem linhas, né, sem pautas, onde esse aluno tem a missão de... Aqui na academia, a gente faz essa prática como complementar, né, ao estudo de ciências, então, semanalmente, cada aluno tem essa missão de observar algo da natureza. Aqueles que têm acesso a parques, bosques, gramados, jardins, enfim, experiências como essas são convidados a ter contato com a natureza. Então, estando ao ar livre, observando, contemplando a criação e buscando algo para observar. Mas para aqueles alunos que não vivem nessa realidade, né, alguns alunos vivem em fazendas, por exemplo, que é uma grande oportunidade. Mas outros vivem nos centros urbanos, mas eles também são convidados a observar pelas ruas, na praça, às vezes no quintal da própria casa, e assim encontrar algo para ele observar. E por que ele vai observar? Ele não poderia aprender apenas sobre aquele tema, então podemos falar sobre, como já foi falado, sobre as formigas, mas se ele só ouvisse falar sobre as formigas, será que ele vai aprender realmente? E será que ele pode aprender tudo que as formigas têm para ensinar? E será que ele precisa aprender as mesmas coisas que todos precisam aprender sobre as formigas? Será que não tem algo particular que ele possa viver ali? Então, o Diário da Natureza é essa oportunidade de gerar essa experiência, onde os alunos eles podem observar com seus próprios olhos, e eles são convidados a enxergar mais do que a superficialidade, por exemplo, mais do que saber que a formiga, como todos aprendem nas escolas, ela tem cabeça, tem tórax, tem abdômen, como todos os insetos. Mas como é a cabeça dessa formiga? Qual é o formato dela? Como é a mandíbula dela? Os olhos? Como são essas patas? Será que todas as formigas têm as patas iguais? E assim os alunos podem fazendo essa comparação. E é interessante porque ele vai trilhando um caminho pelos seus próprios passos. Então ele tem uma grande oportunidade de, pela investigação, viver uma experiência única. E aqui nós convidamos os alunos a viverem essa experiência semanalmente. Então, os alunos eles observam, eles registram, e assim eles podem também compartilhar essa experiência. E vocês podem ficar tranquilas e pensar assim, não, será que meu filho vai conseguir fazer? Sim, isso é um convite, é para todos. Mas ele não tem tanta habilidade para desenhos. Não se preocupem, o Diário da Natureza é um caderno, mas que ele é próprio, ele é especial para o seu filho. Ele vai ter as características do seu filho. Se o seu filho tem mais habilidades para desenho, se ele gosta mais de desenhar, vai ter mais desenhos.
Agora, se seu filho gosta mais de escrever, ele é melhor em descrever com as palavras, bom, vai ter desenhos, mas também vai descrever com as palavras. Mostra, olha, mas o meu filho ele é da área de matemática, então ele só gosta de números. Bom, você também pode empregar os números nos registros do Diário da Natureza. Então você pode contar, né? Então você pode apresentar quantidades, pode apresentar tamanho, pode apresentar o peso das coisas. Então o Diário da Natureza ele é totalmente ajustável para o seu filho desenvolver essa experiência de observação, de investigação. E é muito bonito porque ela se dá pela própria experiência do aluno. Então, não é alguém contando para ele apenas, mas ele vai percebendo, e assim ele vai relacionando, e assim ele vai tendo essa oportunidade de descobrir novas coisas, e essas coisas, como foi uma investigação pessoal, uma investigação própria, elas não vão sumir da mente dele, elas não vão desaparecer no próximo semestre, mas ele vai vivendo assim uma experiência, o que é tão caro para nós aqui da academia, né? Que esses alunos vivam essas experiências. Então podem ficar tranquilos, porque o Diário da Natureza não é um caderno de artes, ele não é um caderno para ter obras artísticas, o que não impede, se seu filho tem um talento e quiser aplicar, ele pode desenvolver também, mas não é o foco principal. O objetivo é estudar ciências, é experimentar, é ter contato com a natureza, é investigar, é descobrir coisas novas, é fazer associações através desse Diário da Natureza. E como eu disse, ele leva esse nome não é à toa, né? Porque cada um vai construir o diário de acordo com as suas maneiras, né? Com as suas preferências e suas características. Vou pedir para Renata compartilhar para ilustrar melhor tudo que eu acabei de dizer para vocês. A gente tem uma arte. E olha que interessante. Primeiro, falando um pouco sobre manter o Diário da Natureza, né? Então, essa imagem à esquerda. É possível usar essas palavras, imagens, números para coletar e registrar num caderno em suas observações. Isso é interessante porque não é um convite só para os alunos, mas nós, professores, também realizamos esse registro no Diário da Natureza, porque essa prática é algo que, com o tempo, o homem foi perdendo, né? Essa observação, essa contemplação da natureza, o pensar sobre as coisas, o refletir sobre as coisas, o tentar descobrir, o tentar apresentar uma explicação própria. Isso é algo que, com o tempo, foi deixando de ser vivido. Não é uma realidade muito da nossa cultura aqui, para nós, né, brasileiros, mas em outros países isso é tão prático, né? É tão uma realidade tão concreta. Tem, nos momentos livres, as pessoas mantêm um caderno onde elas escrevem, onde elas observam. Então, essa prática de observação e contato com a natureza, ela é muito importante, independente da idade. Então, fica o convite, inclusive para vocês, pais, se quiserem também fazerem com os próprios filhos, né, para incentivá-los e para viver essa experiência, é muito interessante. Então, a gente tem aqui esse exemplo através do Diário da Natureza. É uma oportunidade para fazermos observações, perguntas, conexões e explicações sobre a natureza. Então tem muitos benefícios, como diz também, né? Pode ser uma atividade divertida, não precisa ser uma obrigação. E na verdade o intuito da academia é esse, né? É estimular para que mesmo fora do período das aulas, no recesso, nas viagens, os alunos levem consigo o Diário da Natureza e registrem, mas registrem pela experiência de registrar, não por uma obrigação, né? Não por uma norma. E assim, também é uma oportunidade para desacelerar, para focar, né? Para verdadeiramente enxergar, sabe? Observar nos detalhes, com profundidade. Também pode aumentar a curiosidade, o respeito pela beleza, né? Por tudo que é belo e que está ao nosso redor, né? Na natureza. E agora, algumas instruções que a gente também dá para os alunos sobre como ele pode construir um registro, né? Como construir um bom registro. Como eu disse para vocês. Aqui tem um exemplo numa imagem, então um registro de um pau-brasil. Então a gente pode fazer vários desenhos numa mesma folha para representar aqui, no caso, uma planta inteira, depois só a flor, só a folha, o caule, um detalhe dessa folha. Então ele pode utilizar as palavras. Então é um convite para descrever, fazer observações, perguntas. Também tem liberdade para, como eu disse para vocês, né, para cada realidade aluno. Se ele tem habilidade, tem talento, tem desejo, ele pode escrever uma poesia no registro no Diário da Natureza. Por que não? Sabe, é uma boa oportunidade. Então, pode-se fazer mais de um desenho, então ele vai usar essas imagens, pode fazer rascunhos, não tem um formato padrão, né? Ele pode usar essa lente para dar um zoom, para revelar algum detalhe. Então, pode fazer mapas, diagramas, quadrinhos, pode fazer diferentes perspectivas, um inseto, um animal visto de cima, ele visto por baixo, o detalhe da cabeça, o detalhe da boca, os olhos, e pode fazer cortes transversais.
Ele também pode usar os números, então pode medir, contar, estimar quantidades, distâncias, pode cronometrar um processo. E tem essas 3 reflexões, né? O que ele percebe, né? O que eu noto? É um convite para ser específico. O que você vê, o que você escuta, o que você sente, o que você observa. Sobre o que você gostaria de saber, o que você se pergunta sobre aquilo. Oportunidade de ser curioso, de fazer perguntas, né? O que, quem, onde, como, por quê. E também o momento das conexões, né? O que isso te lembra? Com o que isso se parece? Conectar essas observações a outras coisas que você já sabe. Pode tirar o compartilhamento, Renata, por favor? E para terminar, né? E um grande motivo também, né, importante de um porquê fazer esse registro no Diário da Natureza é porque existem experiências que os livros não ensinam, por mais que sejam livros vivos, que são os melhores, os mais indicados para desenvolver a aprendizagem, né, em todos os alunos. Mas tem coisas que o livro não vai poder ensinar. E é preciso ter esse contato concreto ali. Como é que a gente ensina um cheiro de algo? Como a gente ensina, sabe, a textura de uma folha se nós não tivermos ali aquela folha para poder tocar? Então, mesmo nós aqui na academia, estando à distância, nessa realidade virtual, fica esse convite para aprofundar a experiência do estudo de ciências, tendo um contato direto com a natureza, com essa observação, para aprofundar, né? Para que os alunos possam ver essa experiência pessoal, individual, personalizada, concreta, e assim potencializando demais, né, o ensino e a aprendizagem de ciências. E assim, eu me despeço e passo a bola de volta para Renata. Muito bem, obrigada, Vitor Hugo. Uma coisa que eu achei que é legal a gente lembrar é que os registros, eles são convidados a fazer de forma muito livre, né? E cada aluno tem o seu próprio diário, mas ao mesmo tempo a gente cobra que eles façam de verdade, porque os registros, eles são parte da tarefa semanal do curso de ciências, então eles precisam enviar a foto desse registro na nossa plataforma, o Schoology, e nós precisamos ir lá e avaliá-los, ver como que eles fizeram esse registro no sentido de quanto empenho eles colocaram naquilo, né? Então, nós não vamos avaliar o desenho, se está bonito ou se está feio, mas vamos avaliar o quanto que o aluno foi cuidadoso naquele registro, o quanto que ele realmente buscou observar a natureza e o que ele estava vendo. E uma coisa interessante é que nem sempre o aluno vai ter contato com muita coisa de natureza. E quando a gente apresenta essa ideia pela primeira vez, as mães às vezes ficam um pouco assustadas, porque muitos moram em apartamento, moram em locais que não têm tanto acesso assim à natureza, digamos. Mas os registros de da natureza, eles não necessariamente precisam ser é, da selva, do bosque. Se for, ótimo, né? Se for uma árvore, um sapo estranho, maravilha. Mas às vezes não. Tem uma aluna que registrou um quiabo. Ela não tinha nada para registrar no momento, sabe? Tava chovendo, não tinha como sair de casa, então ela registrou o quiabo. Mas o registro dela do quiabo foi muito cuidadoso. Ela registrou o quiabo com muita atenção, colocou várias observações. E eu tenho até isso aqui, deixa eu mostrar para vocês, olha só, como é engraçado. Talvez você nunca tenha observado o quiabo com tanta atenção quanto essa aluna observou o quiabo. Ela desenhou quantas sementinhas ela viu ali dentro. Ela desenhou o aspecto do quiabo, os pelinhos que a gente vê, a baba que tem no quiabo. Ela contou até um pouco da experiência dela de culinária, porque ela era uma aluna da escola quarta, né? Ela já cozinha. E ela contou como que é o jeito certo de preparar o quiabo. Ela colocou no diário dela. E ao mesmo tempo a gente tem aqui um registro bem mais artístico de uma outra aluna que tem muita habilidade e gosta de artes, e o registro no diário dela fica com a cara dela. Então o diário é muito pessoal, mas eles são convidados a compartilhar entre si. Deu vontade de abrir um quiabo. Tentem fazer isso, experienciem. Os meus alunos gostam de fazer isso com as comidas, abrir frutas e registrar no diário. Então o diário ele tem a sua cara. E, ao mesmo tempo, eles compartilham na sala de aula e no Schoology. E a gente, né, usa isso também como um critério ali para ver o desempenho do aluno, tá? Mas, muito bem. E aí, aliando isso aos critérios, né, de ver o desempenho do aluno, a Isabela Buti vai falar para a gente um pouquinho sobre os exames e sobre a Feira de Ciências que está vindo. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Isabela, eu sou professora de ciências também daqui da academia. Eu vou falar um pouquinho para vocês, começando pelos exames.
Ao final de cada trimestre, os nossos alunos eles passam por uma semana de exames. Só que esses exames eles são feitos utilizando a mesma plataforma online que esses alunos utilizam para as aulas. E para os alunos da escola prima, as respostas elas são todas em vídeos gravadas direto pela plataforma do Schoology, já que nessa faixa etária os nossos alunos, os alunos no geral, eles não conseguem ainda expressar tudo que sabem sobre aquele assunto, né, de forma escrita, né? Eles são muito pequenos ainda. E se a gente pedisse para eles escreverem tudo que eles se lembram, eles iam talvez uma frase só escrever. Mas se eu peço para aquele aluno narrar de forma oral, ele vai conseguir produzir uma resposta longa, uma resposta inteira, utilizando todos os elementos da memória dele, ou seja, é muito mais completo, né? Já nas escolas segunda, terça e quarta, a gente consegue intercalar vídeos com escrita, já que esses alunos eles são muito mais maduros, né? Eles já conseguem desenvolver bem a escrita e se expressar melhor através da escrita. Os exames eles não possuem aquele mesmo significado que as provas escolares, de avaliar aquele aluno, saber o quanto que aquele aluno conseguiu decorar daquela matéria, daquele conteúdo enorme que foi apresentado. Não, assim, os exames da academia, a gente costuma dizer que eles servem para celebrar o conhecimento, né? O principal objetivo dele é uma avaliação do nosso curso. É avaliar o nosso curso, nos avaliar como professores, o conteúdo, os livros vivos que a gente escolheu, como eles estão sendo empregados em termos de quantidade. Ou seja, os exames eles acabam não sendo assim importantes, entre aspas, para que o aluno passe de ano, mas sim para que ele adquira notas excelentes, para que ele adquira notas excelentes, né? Mas sim para que a gente consiga perceber o método no aluno e que a gente consiga também fazer os ajustes necessários para esse melhor aprendizado. O método em si, utilizado pela academia, ele já nos garante uma avaliação do aluno diária, ali no decorrer das aulas, pelas narrações, pelas perguntas, pela troca ali dos professores com os alunos, né, durante as aulas em si. Uma coisa muito perguntada, assim, são feitas revisões antes da realização dos exames? Não. Não fazemos revisões com os alunos antes dos exames, justamente porque a gente entende que a narração, ela já deixa, o método de narração, ela já deixa no aluno toda essa memória do assunto que foi abordado, assim. Não é uma memória decorada e que depois é descartada, você faz aquela coisa de que decoro tudinho, faço a prova e depois descarto no outro dia. Eu nem lembro o que eu gravei ali perfeitamente para passar naquela prova, mas é uma memória longa e que jamais ela é esquecida, assim, porque a gente sabe que quando a gente conta uma história, quando a gente narra uma história, a gente não esquece dela, né? É muito difícil esquecer. E o aluno ele é convidado, ele não é, quer dizer, ele não é convidado a decorar aquele conteúdo para fazer a prova. Por isso que a gente não faz as revisões, porque aquela história está ali nele, mora com ele. A formiguinha, toda a questão dela carregando naquele caminho, está ali no coração dele. Então, ele não precisa decorar que as formigas têm bocas, não. Está ali, junto com o coração dele, sabe? Nas aulas, os nossos alunos, eles narram sempre a aula anterior. Isso é um costume que a gente tem. E isso favorece a construção do conhecimento, né? A assimilação desse conteúdo, né? Os alunos, eles, de verdade, eles aprendem. Eles não só decoram. E isso é toda a nossa diferença. Com a ciência, isso fica é muito gostoso, né? Porque você cria uma relação íntima com tudo que Deus criou, e isso é muito legal, né? Justamente por esses motivos citados acima, assim, a gente não utiliza de notas numéricas, mas sim conceitos. Ou seja, no final dos exames, os alunos eles recebem o conceito que as suas narrações e todo o seu empenho se enquadra. E esses conceitos eles são dados pensando no quanto o aluno conseguiu se expressar, quanto ele conseguiu expressar aquilo que ele aprendeu, como que ele conseguiu organizar essas respostas, na riqueza dos detalhes. E a gente divide em palavrinhas lá em latim, né, que a gente chama de non satis, que é o não satisfatório, o satis, que é o satisfatório, com laude, que é com louvor, e o magna cum laude, que é com grande louvor. Bom, sobre a Feira de Ciências, uma vez por ano, os nossos alunos de ciências, eles também são convidados a participar da Feira de Ciências, né?
E a Feira de Ciências, assim como todas as feiras de ciências que a gente vê por aí, ela tem também essa capacidade de promover a aprendizagem, desenvolver a habilidade dos alunos, fortalecer o pensamento científico, mas a nossa Feira de Ciências, ela tem um espaço que o aluno ele divulga todo o conhecimento que ele obteve através das aulas, tá? Através da pesquisa, de experimentação, a gente observa a expressão oral escrita daquele aluno, onde esse aprendizado ele vai ser muito mais significativo, né? A gente consegue estimular a curiosidade, criatividade, a busca por soluções, sempre preparando esses alunos, né? Nossa Feira de Ciências ele tem esse objetivo de permitir que os alunos usem sua própria criatividade para organizar uma apresentação que pode ser assim, que será, na verdade, a cara deles, né? Expressando exatamente o que eles aprenderam nas aulas do jeitinho deles. Né? Nada que a gente imponha, sempre eles ficam à frente, eles escolhem a forma como eles querem expressar tudo que eles aprenderam. E a gente também consegue permitir que eles pratiquem habilidades como controle de tempo, organização. Os alunos de 6 aninhos ali aprendendo a se organizar, a controlar, de 7 aninhos, 8 aninhos, controlar a ansiedade, falar em público. Isso é muito legal, né? Muito legal, é muito interessante. Para nós, professores, é uma delícia ver. Os trabalhos eles são apresentados assim em formatos bem diversificados, eles podem ser tipo construções de cartazes, livretos, uma apresentação de teatro. A gente vai ter uma feira de ciências agora que a escola prima vai fazer um teatro. Eles estão tão empolgados construindo as máscaras, chapéu para ser o esquilo, para ser a formiga. Desculpa. Ou vídeos animados. E esse ano, assim, a proposta da feira está muito especial. Os familiares, os alunos, os professores são todos convidados a assistir à nossa feira, prestigiar os trabalhos dos nossos alunos e aprender com eles, né? Desculpem. A feira é mais esse momento para a gente celebrar o aprendizado dos nossos alunos, assim como os nossos exames, né? O tema principal é sempre escolhido, ligado ao que foi trabalhado com os alunos nos trimestres anteriores. E os trabalhos eles são elaborados durante as aulas do projeto e sempre com auxílio e supervisão de nós, professores. Renata? Obrigada, Isa. Muito bem, a gente está chegando ao fim do nosso evento, então quem tiver dúvidas pode ir mandando no chat. Eu vou mostrar para vocês apenas alguns depoimentos de mães sobre a experiência que os filhos estão tendo aqui no nosso curso. Porque, como eu disse, os alunos ficam apaixonados, e não só os alunos, nós também, as mães também, e todos nós aprendemos enquanto damos aula. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Vou compartilhar o som também. Uma das mães, eu acho que ela tá até aqui, que é a Sibeli. Olá, meu nome é Cibele, eu sou mãe da Valentina de 9 anos e esse ano ela iniciou o curso na Academia Adultos Dominus de Ciências, né? E falar para vocês um pouquinho sobre o curso de Ciências, da nossa experiência como família. Então, o curso, ele cumpre aquilo que a gente busca como educação para os nossos filhos, que é trazer, né, os livros vivos, né, trazer a narração, trazer histórias vivas ali para o encantamento da criança, né, em relação à natureza, em relação à criação de Deus. E além disso também o curso, ele tem trago para nossa filha um maravilhamento ali pela natureza, né? A gente tem há um tempo já, como família, trabalhado, né, os passeios da natureza, as observações, e de certa forma a Valentina tinha esse olhar, mas depois que ela iniciou o curso ali com a professora Renata, com os colegas em turma, isso ficou muito mais aflorado, esse maravilhamento, né, pelo detalhe ali da criação. Então, às vezes ela tá passando ali um inseto que antes passaria de forma despercebida, ela para, ela observa, ela tenta ver ali o que tem diferente daquele inseto, ela traz associações, né, as relações ali com alguns textos, né, que foram lidos, e nós estamos felizes, né, com esse desenvolvimento da nossa filha, e agradecemos aí também a professora Renata, o curso de Ciências, né, por possibilitar esse maravilhamento aí pela natureza, né, ainda maior pela nossa filha. Obrigada. Meu nome é Kelly, eu sou mãe das gêmeas Paula e Mariana, de 7 anos. Elas fazem ciências na academia.
quando nós colocamos, nós tínhamos o objetivo que elas se interessassem um pouco mais pela natureza ao redor delas, porque nós moramos na zona rural, mas elas viviam dentro de casa, brincando com brinquedos, livros, mas não tinham um olhar para a natureza ao redor delas. E está sendo muito prazeroso ver esse interesse surgindo nos últimos meses, desde que elas começaram, por insetos, pelas plantas. E agora elas estão sempre procurando bichos. É muito, muito gostoso assistir esse crescimento delas. E também gosto muito da aula e tenho uma ansiedade muito grande para que ficam contando as horas para que a aula chegue o horário da aula delas. Tem algumas dúvidas no chat. Quem tiver mais dúvidas pode mandar aí. Sibeli. Muito bem. A Daniela Camargo perguntou: Boa tarde, é possível assistir à Feira de Ciências mesmo não sendo ainda estudante da academia? Uma outra questão: a idade mínima é de 6 anos e a idade máxima? Obrigada. Mari, você quer responder essa pergunta da Daniela? Ju? Sim. Bom, a Feira de Ciências é destinada aos alunos, né, aos colegas da escola, aos professores e aos convidados dos alunos. Então, ela é destinada para essa comunidade escolar e os seus convidados. A idade mínima é 6 anos, mas podemos avaliar a idade de corte quando a criança completa 6 anos, no caso, e se ela começar, né, o ano de 2025 com 5 anos, né, permanecer com a mesma idade ao longo do ano, isso pode ser avaliado. Mas a recomendação é que ela comece com 6 anos. Não temos idade limite no momento. Idade máxima para o curso de ciências seria um aluno do ensino médio, até 18 anos, no caso. Então, idade mínima de 6 anos a princípio, e tudo isso pode ser combinado, né? Então, se quiser complementar, nossa coordenadora geral pode ajudar também. Não, tá perfeito, Mari. É porque, assim, essa questão do curso de ciências, né, para um aluno de 5 anos, é mais porque a nossa compreensão, assim, o nosso curso de ciências já é uma lição formal do ensino fundamental. Então, a gente entende que o aluno precisa passar por um amadurecimento ali, cerebral mesmo, para que seja justo com ele, né, aquilo que vai ser cobrado ali na aula. De todo modo, por exemplo, a gente tem esse momento do registro da natureza, e a gente tem essa experiência nos nossos clubes da floresta, né, que é a nossa iniciativa presencial aí de ciências, em que nós temos crianças mais novas que já fazem esse registro, que já narram o registro, de modo que algum envolvimento é possível, né? A gente só não quer, de repente, antecipar um pouco as coisas e acabar criando uma relação ruim entre aquela criança e a disciplina. Mas a gente pode conversar e pode individualizar, né? De repente falta pouco para completar 6 anos, e existem outras possibilidades também. Mas, a princípio, o primeiro ano do ensino fundamental, que é a nossa turma mais jovem, ela aceita alunos a partir de 6 anos. Obrigada, Ju. Obrigada, Mari. Sobre a feira, a gente sempre acaba colocando alguma coisa no Instagram, né? Então, de toda forma, vocês costumam ter acesso, assim, mesmo não sendo matriculados ainda. Bom, se tiverem mais dúvidas, pode mandar lá no grupo do WhatsApp também, né, Ju? E aí a gente vai respondendo. Isso, eu vou abrir o grupo, então, para a gente receber algumas perguntas, e aí, de repente, a gente pode responder coletivamente lá no grupo, né? O que vocês acham?
Tá certo. Obrigada a todos, foi um prazer enorme. Amamos falar sobre o nosso curso. E esperamos vocês no próximo evento. Tchauzinho.